Fala galera, tudo bem? Paz e bem para vocês. Saudade de estar por aqui. Tamo junto, rapaziada. Beleza? Para mais uma videoaula de História do Brasil. Na aula anterior, na nossa videoaula anterior, nós trabalhamos o processo que chamamos de período joanino, aquele período da vinda da família real portuguesa, fugindo das invasões napoleônicas e permanecendo aqui no Brasil um tempinho, né? Que foi responsável por um certo desenvolvimento econômico e social. Mas a família real portuguesa volta para Portugal, as cortes exigem, né, que a família real portuguesa volte para Portugal no ano 1821, logo depois da Revolução Liberal do Porto. A família real volta para a Europa. E aqui começa então esse processo muito interessante de independência do Brasil, célebre quadro que todo mundo conhece, famosíssimo, tá bom? É só para ilustrar. Mas em 1821, de certa maneira, vai ter início, então, esse processo de independência do Brasil. Ou seja, deixaremos de ser colônia de Portugal e nos tornaremos um país independente, um país autônomo. Claro, meu querido e minha querida, que isso aconteceu dentro de um processo que não envolveu a participação popular. E aí, depois que acontece a proclamação da independência, a ruptura com Portugal, começa então o período que nós chamamos de período imperial ou Brasil monárquico. Tranquilo? Muito bem. Com a ida da família real portuguesa, com a volta deles para a Europa, fica no Brasil o nosso querido príncipe regente, o nosso amigo Dom Pedro, que será coroado um dia como imperador do Brasil. Ele é quem fica aqui como príncipe regente, ou seja, como autoridade para tomar conta desta bagaça aqui, desta, agora de novo, colônia, voltando a ser colônia, deixando de ser sede e passando a ser colônia. Só que as cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português, queria a volta completa da família real, mas ficou aqui um membro, ficou aqui quem? Dom Pedro, como príncipe regente. Mas por que as cortes portuguesas, o parlamento português, deseja essa volta completa da família real e, consequentemente, a volta também de Dom Pedro? Por que será que eles querem? Porque a intenção das cortes portuguesas é recolonizar o Brasil. Isso mesmo. É fazer o Brasil, de novo, voltar a ser colônia. E, como colônia, voltar a dar os lucros e as riquezas que você já sabe, são o grande objetivo das metrópoles quando colonizam algum lugar. Extrair daquele lugar as riquezas que possam abastecê-la, que possam fortalecê-la. E é exatamente isso que as cortes portuguesas, é isso exatamente que o parlamento português deseja com a volta também de Dom Pedro para a Europa. Porém, não é bem isso que vai acontecer, né? Porque, embora exista essa exigência da volta de Dom Pedro para Portugal, por outro lado, existe também assim um interesse das elites coloniais brasileiras, ou seja, da aristocracia fundiária, dos comerciantes portugueses que viviam aqui, mas também por comerciantes brasileiros, de que a permanência de Dom Pedro continue dando bons frutos econômicos para essa elite. E é essa elite quem se aproxima do príncipe regente. Bom, entramos no ano 1822, acontece o famoso Dia do Fico, isso mesmo, Dia do Fico, ou seja, Dom Pedro decide ficar nessas terras. Dom Pedro decide permanecer aqui, mesmo contra a vontade do pai e da corte portuguesa. Dom Pedro decide ficar nessas terras, permanecer aqui. Claro que nesse processo já conseguimos enxergar aqui um desejo de Dom Pedro de romper com a coroa portuguesa. Essa permanência já é, de certa maneira, uma desobediência e um sinal claro de que ele tem interesses de ser a autoridade desse lugar. Ele não quer ficar na dependência das ordens que venham lá da corte portuguesa. Dom Pedro quer ser o protagonista. O jovem príncipe deseja ser o protagonista dentro desse processo. É óbvio que a corte portuguesa não vai ficar muito satisfeita com a permanência dele aqui, não. É óbvio que não. E por isso vai endurecer as relações entre a metrópole e a colônia. Tá bom?
Então, essa permanência de Dom Pedro acaba fazendo com que, de certa maneira, exista uma reação das cortes portuguesas da sua permanência. E isso acaba, quem vai pagar a conta é o próprio povo brasileiro, com aumento de impostos, essas coisas todas. Muito bem, uma breve cronologia. No mês de maio de 1822, Dom Pedro vai lançar o decreto do cumpra-se, ou seja, qualquer ordem portuguesa, qualquer ordem da coroa, só vai ter valor se ela for devidamente autorizada pelo príncipe regente. Tá entendendo? Olha lá, mais um passo nessa ruptura. É um toma lá da cá. Dom Pedro não volta, começa a existir uma série de leis, uma série de medidas portuguesas sobre a colônia. Muito bem. Dom Pedro, então, decide fazer com que esse processo fique ainda mais claro de ruptura, decretando o cúmplice. Ele decide que qualquer lei portuguesa só vai valer se ele autorizar. Muito bem, tranquilo. É óbvio que vai ter uma retaliação, né? Dom Pedro, já pensando numa possibilidade de ruptura, vai lançar a intenção de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas fala para mim, para que você vai lançar uma Assembleia Nacional Constituinte se você é dependente, se você é colônia portuguesa? Ou seja, Dom Pedro já tinha a intenção de promover esse processo de ruptura com a coroa portuguesa. Por isso que em junho de 1822, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte que, obviamente, vai preparar uma Constituição. Mas você só prepara uma Constituição se você é um país soberano. E para ser soberano, você tem que ser autônomo. Percebe? Que não é uma coisa assim intempestiva, que não se resume ao ato lá do levantar a bandeira, ou melhor, levantar a espada em 7 de setembro de 1822. É uma coisa um pouco mais complexa. Mostra claramente que existia um interesse do príncipe regente em questionar e, consequentemente, romper com as ordens da coroa. Ok? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, senão a gente fica com aquela visão utopizada, romantizada, né, de que foi um ato bravio e heróico de Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga. Opa, 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 a gente tem que ter um pouco mais de senso crítico com relação a isso, tá bom? Bom, o fato é que, em agosto de 1822, as tropas portuguesas que estão aqui no Brasil vão ser consideradas inimigas, porque as tropas portuguesas, obviamente, elas são leais à coroa portuguesa e serão, inclusive, um dos focos de resistência quando acontecer a independência, a proclamação da independência. Então, em agosto de 1822, Dom Pedro, já devidamente rebaixado do título de príncipe regente, olha, vejam bem, Dom Pedro era príncipe regente e vai ser rebaixado em seu título, vai ser delegado, veja bem, delegado, uma espécie de xerife, delegado das cortes portuguesas no Brasil, ou seja, a coroa, a corte portuguesa, Dom João, está dizendo o seguinte, quem manda nesta bagaça somos nós, e não o príncipe regente, que agora não é príncipe regente mais, agora ele é pura e simplesmente vamos dizer assim, um mandatário em nome da coroa portuguesa. Perceberam? Bom, é óbvio que as tensões entre Dom Pedro e a coroa ampliam-se até que acontece o 7 de setembro. Você sabe que não... Veja bem, vamos tentar entender isso aqui. 7 de setembro, é claro que tem todo um valor simbólico, né? É o mito nacional da independência do Brasil, beleza, não se questiona isso. Mas não tem nada de heróico, de bravio, de sensacional nesse processo todo. Porque Dom Pedro não está numa viagem oficial organizando um apoio para ser contrário às cortes portuguesas, não está numa viagem oficial angariando apoio das elites para resistir bravamente aos interesses portugueses. Dom Pedro estava vindo, sabe de onde? Dom Pedro estava vindo de Santos. Dizem seus críticos, seus biógrafos, os historiadores de uma maneira geral, que Dom Pedro estava indo para Santos para ver a Marquesa de Santos, sua amante. E no meio do caminho, voltando de Santos, quando estava mais ou menos ali na região da cidade de São Paulo, Dom Pedro é interceptado por um emissário da princesa, né, e de José Bonifácio,
trazendo as notícias da corte portuguesa. E ali, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro decide, então, dar o retorno para as cortes portuguesas. Então, já que endureceram para o meu lado, eu endureço para o lado de lá. E Dom Pedro, então, proclama a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Ok? Dom Pedro proclama que o Brasil, a partir daquele momento, não é mais colônia portuguesa. O Brasil passa a ser independente. Tranquilo? Muito bem. Agora, essa imagem que vocês conhecem, eu decidi colocar essa aqui, porque essa desmistifica um pouquinho. A imagem de abertura da aula é a imagem clássica, né, do grande pintor, se não me engano, Pedro Américo, que está lá no Museu do Ipiranga, uma pintura colossal, né? Mas aqui a gente, para fazer uma piada, para brincar um pouquinho com o fato. Dom Pedro não tem aqui, nessa gravura, nada além daqueles que o acompanham. Essa ideia que a gente tem de uma independência gigante, aquela coisa, foi toda uma necessidade de construção do mito nacional, dos heróis nacionais, do panteão nacional. O Brasil precisava ter uma identidade. Isso aqui não foi feito a mando de Dom Pedro também, não. É posterior. Era necessário criar uma identificação nacional. E é isso que foi feito, né? Bem posteriormente à independência. Repara que nessa grande pintura, nessa célebre pintura, nós vemos que é uma cena colossal, uma cena épica, mostrando um imperador altivo aqui, a figura de Dom Pedro altivo, montado em seu cavalo, com um traje de gala, né, segurando, portando uma espada, um grande número de pessoas ao seu redor, a sua comitiva, formada inclusive por esses guardas chamados de dragões da independência, vestidos com seus trajes de gala, montados em cavalo, beleza. Mas vamos só ser crítico nessa imagem. Dom Pedro estava indo para Santos, saindo do Rio de Janeiro, teve que enfrentar serras, estradas muito ruins e, portanto, o melhor meio de locomoção não eram cavalos, eram mulas. Aí não ia ficar bonito colocar mula aqui, né, gente? Vocês convenhamos, vai ficar bonito colocar um bando de mula aqui e Dom Pedro montado nelas? É óbvio que não, né? E é óbvio também que Dom Pedro não tinha uma comitiva militar acompanhando desse tamanho. E muito menos os dragões da independência, que foram criados bem posteriormente, como uma guarda de honra já do exército. Tá? Então, tudo aqui é construído com a intenção de criar um símbolo da independência, tá bom? É um quadro maravilhoso, retrata de modo épico uma cena que não teve nada de épica. Foi uma cena comum. Não digo comum, mas não foi uma cena épica. Ali, às margens do Riacho Ipiranga, voltando de uma viagem que não é oficial, dizem alguns biógrafos que Dom Pedro passou por uma desinteria, precisou parar para, né? Você já sabe o que Dom Pedro precisou fazer, uma desinteria tomou conta dele, e aí lá ele foi interceptado por emissários da princesa e de José Bonifácio, contando a situação com a relação com a coroa portuguesa. Entenderam? Então, esse quadro é importantíssimo para a nossa história? Ele retrata tal qual foi a independência? Não. Não é essa a intenção. A intenção era criar de maneira épica o símbolo de uma identidade nacional que precisava ser construída logo no Brasil República, ali quando o Brasil se tornou uma república. Tranquilo? Mas isso não diminui em nada o ato de Dom Pedro, que, de certa maneira, heroicamente rompe relações com a coroa portuguesa. Muito bem? Dom Pedro, então, em dezembro do mesmo ano, vai ser proclamado imperador do Brasil e receber o título de Dom Pedro I. Beleza. Acabou o processo aqui? Claro que não. O processo de independência vai gerar alguns problemas. Primeiro, porque esse processo de independência, você sabe muito bem, que inaugura o período imperial da nossa história, né? Em que nós dividimos em primeiro reinado, de 1822 a 1831, e depois segundo reinado, de 1840 a 1889, ele vai ter uma série de problemas para resolver, né?
Ele vai ter uma série de situações que são necessárias ser organizadas. E aqui que está toda, digamos assim, o mérito de Dom Pedro de resolver todo um processo de tensões, de conflitos de interesses para consolidar o processo da independência. Aqui uma cronologia ilustrando. O processo de independência nos leva a inaugurar um novo período da nossa história que nós chamamos de período, então, imperial, dividido em primeiro reinado e segundo reinado. Mas que no meio tem o chamado período regencial, de 1831 a 1840. E esse período aconteceu exatamente porque Dom Pedro I, imperador do Brasil, com uma série de problemas internos aqui, decidiu abdicar ao trono brasileiro e dar o pinote lá para Portugal, porque tinha seus interesses e nós vamos ver depois. Beleza? E aí esse período em que não tem um herdeiro disponível para governar, porque o herdeiro Dom Pedro de Alcântara tem menos de 6 anos, não tem 6 anos completos. E a Constituição não permitia que uma criança assumisse o trono. Aí esse vácuo entre a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil e a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I, nós chamamos de período regencial, um período que o Brasil vai ser governado por regentes. Mas uma das primeiras coisas, um dos primeiros problemas que a gente tem que constatar é que a independência do Brasil não tem participação do povo, não tem nada de participação popular. O povo desconhece, a não ser ali na cidade do Rio de Janeiro, depois talvez na cidade de São Paulo, Santos. Aqui nesses lugares a gente pode afirmar que talvez você, depois da independência concretizada, já existisse assim um movimento para que a população tomasse conta do que estava acontecendo. Mas a nível de Brasil, não houve participação do povo, não houve nenhum tipo de participação das camadas populares num processo de independência. Nós não tivemos guerra de independência, nós não tivemos conflitos épicos e armados como a gente teve em outros lugares. Porque o processo de independência ele é fruto, basicamente, da ação do príncipe regente que rompe com a coroa e das elites que se aliam a ele, porque tem os seus interesses. Então a gente pode falar que o processo de independência é fruto de uma aliança de interesses entre a elite, que está aqui, a elite brasileira, que deseja ampliar seus domínios, ampliar seus privilégios, né? E o próprio Dom Pedro I. Então, a independência é fruto só disso e nada além disso, tá bom? Nada além disso. Não é uma independência construída com a participação do povo. E é exatamente por isso que Dom Pedro vai ter uma série de problemas para resolver no pós-independência, né? Pós-independência, Dom Pedro não vai ser aclamado, endeusado, bendito pelas massas populares. Não, tem lugar que vai ser resistente à sua figura. Essa imagem que traz um Dom Pedro nos braços do povo, praticamente ela não existiu. Exatamente porque isso é figura dos problemas que Dom Pedro vai ter que enfrentar. Ele tem divergência de interesses políticos, né, e econômicos que faziam com que grande parte não aceitasse a independência. Dom Pedro vai ter que resolver esses problemas. Dom Pedro tem que ter uma habilidade política, um jogo de cintura aí para resolver problemas políticos, divergências políticas e econômicas, né? Vai ter que resolver algumas revoltas internas, reações internas contra a independência. Como nós não temos um exército organizado, o que tínhamos aqui eram tropas portuguesas, muitas delas que serão foco da resistência à independência, Dom Pedro vai ter que apelar para o estrangeiro, vai ter que apelar para mercenários que serão contratados para lutar em alguns locais, lutar no sentido não generalizado, né? Mas ser utilizado como peça fundamental para controlar as reações que são contrárias. E aqui vai entrar muito do capital inglês. Dinheiro, empréstimos, para que tivesse condições da coisa desenrolar. Beleza? Nós vamos ter focos de revoltas. Mas é necessário também estabelecer uma Constituição, já que nós somos independentes, já que nos tornamos independentes da coroa portuguesa, é necessário organizar todo o processo. E isso só pode ser através da Constituição, que lá em 1822 Dom Pedro já estava dando um jeitinho de organizar, né? E aí ele realmente vai dar cabo, ou seja, vai dar autorização para que essa Assembleia Constituinte se desenvolva ainda mais, para preparar uma Constituição para o país.
Essas resistências são, sobretudo, na região Nordeste e lá na província Cisplatina, lá no Sul, que vai também tentar a sua própria independência. E um outro grave problema para Dom Pedro resolver é o reconhecimento da nossa independência, o reconhecimento externo. Lembre-se que nós estamos no mundo pós-Napoleão. Nós estamos há alguns anos, né, depois do Congresso de Viena, que restabeleceu, que reorganizou toda a estrutura política e monárquica da Europa anterior a Napoleão Bonaparte. Portanto, Dom Pedro vai ter que ter habilidade para convencer as nações europeias a aceitarem a nossa independência. Mas é óbvio que isso não vai ser uma coisa simples de se fazer. E aqui que vai entrar a participação inglesa, fundamental nesse processo aqui, beleza? Bom, vamos ter que enfrentar alguns conflitos que ocorrem na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, como eu falei lá na Cisplatina, contrários à independência. Nós vamos ter necessidade de ação de tropas brasileiras, né, com tropas mercenárias inglesas que vão lutar nesses lugares para tentar estabelecer realmente a consolidação do processo, né? E nós vamos, depois disso, durante o processo em que essas tropas vão ter que atuar nessas regiões, no Grão-Pará, no Piauí, né, na Bahia, nós vamos ter as forças do povo apoiando o processo, apoiando a intervenção. Aí nós temos, nesses lugares, uma boa participação popular, não na independência, mas favoráveis ao processo de independência que havia ocorrido. Tranquilo? Bom, como eu falei para vocês, o nosso processo de independência precisava ser devidamente reconhecido, mas foi duro. Só em 1825 que Inglaterra e, claro, Portugal reconhecem a nossa independência. A Inglaterra funciona como uma mediadora, uma juíza dentro do processo. Tá? A Inglaterra funciona assim, é ela quem media, porque ela tem interesses aqui. É ela quem media as relações de reconhecimento da independência, sobretudo é ela quem media isso com Portugal, porque a Inglaterra também tem, sabe, ela já está olhando para o mercado brasileiro, a continuidade do estabelecimento do seu mercado aqui, né? Do domínio do seu mercado. A gente pode afirmar que esse reconhecimento só se concretizou depois que o Brasil pagou uma boa quantia de indenização para a coroa portuguesa, uma indenização de guerra, né? Sei lá, guerra porque não teve guerra, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Mas seria um pagamento estimado em 1.400.000 libras esterlinas para a coroa portuguesa, uma indenização pelo que ela perde e uma indenização no valor de 600.000 libras por causa dos conflitos contra as tropas portuguesas aqui. Claro, de onde vai ser esse dinheiro? O Brasil não tem. É óbvio que aqui é que entra a Inglaterra na jogada. A Inglaterra tem os seus interesses. Em 1825, o Brasil é oficialmente reconhecido como nação independente. Tá bom, mas a primeira nação a reconhecer a nossa independência são os Estados Unidos da América. The United States of America, Land of the Freedom, a terra da liberdade. Eles são os primeiros, em 1824, a reconhecer a nossa independência, mas também porque eles têm interesses. Ninguém faz nada de graça, gente. Ninguém faz nada de graça. Eles reconhecem a nossa independência porque está em pleno curso aqui o que nós chamamos de doutrina Monroe. Ó, isso aqui em inglês é doutrina Monroe. Nossa Senhora. Essa doutrina Monroe, o que ela pregava? Que a influência sobre a América tinha que ser dos americanos. Você lembra disso? A América para os americanos, que depois vira América para os americanos do Norte. Muito bem. Os Estados Unidos eles querem ampliar não só a sua influência política, como também querem influenciar economicamente a América. Eles querem ampliar os seus mercados. Eles querem ampliar sua influência política. Eles querem se estabelecer aqui na América como uma potência. E é isso que eles vão fazer. O processo de reconhecimento da independência do Brasil, é óbvio, traz para os Estados Unidos, de certa maneira, esse benefício. O Brasil meio que dá uma aproximada, mas depois volta a ser influência inglesa dentro do processo. Ok? Bom, e uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre a independência, que a independência ela não mudou absolutamente nada a estrutura produtiva do Brasil colonial.
Ou seja, mantivemos a mesma estrutura produtiva do Brasil colônia, do período que nós éramos colônia de Portugal. As mesmas estruturas econômicas e sociais. Ou seja, mantivemos aquela mesma estrutura patriarcal, elitista e hierárquica da sociedade, dos grandes latifundiários, né? Da aristocracia fundiária que começava a se organizar e se formar aqui. Ok? Se estruturava dessa maneira. Era desse jeito que a coisa funcionou. Mas a gente pode afirmar que, assim, trazendo de maneira prática, essas estruturas econômicas continuaram iguaizinhas, ou seja, baseada no latifúndio, baseada na estrutura de agroexportação, ou seja, tudo que se produz aqui visa atingir o mercado externo, ou seja, abastecer o mercado externo, é essa a intenção, né? É uma economia baseada num produto só, ou seja, os grandes latifúndios, a finalidade deles é trabalhar a partir de um grande produto, mandioca e por aí afora, mandioca, cana-de-açúcar, depois, meados de 1840, o café, mas os grandes latifúndios geralmente dedicados a um produto, né? E, obviamente, óbvio que todo mundo sabe disso, a questão escravista foi mantida. O Brasil não abdicou, não abriu mão da mão de obra escrava que sustentava todo o processo e toda a estrutura econômica do nosso país. Beleza? O Brasil é independente de Portugal, mas a gente continua na mesma coisa, na mesma estrutura, do mesmo jeitinho, nada mudou. Continua do mesmo jeito. E aí, o Brasil precisa então organizar agora, já que nós nos tornamos uma nação independente, o Brasil precisa se estruturar. E aqui é o que nós vamos falar na nossa próxima videoaula. Começa todo o processo de organização política do Brasil a partir desse anteprojeto constitucional de 1823. Só que essa Constituição que estava sendo preparada, uma Constituição elitista, que tinha participação só daqueles que tinham uma grande produção de mandioca, por isso ela foi chamada de Constituição da Mandioca, esse anteprojeto constitucional não atingia os interesses, não agregava todos os interesses de Dom Pedro. O escravismo e o latifúndio nem foram tocados nessa Constituição, nesse anteprojeto, ou seja, nessa preparação de Constituição. Nem foi tocado no assunto. A estrutura escravista e latifundiária continuou do mesmo jeitinho. Nada foi alterado. Só que essa Constituição, essa preparação, acabou tendo um teor liberal demais. Os líderes desse processo, da organização, os irmãos Andrada, até caíram em desgraça com Dom Pedro depois disso aí. Eles começaram a preparar uma Constituição que, ao invés de dar poderes para Dom Pedro, tirava poderes de Dom Pedro. Uma Constituição com um forte teor liberal, que acabou prejudicando os interesses, prejudicaria os interesses petrinos. E, óbvio, como essa Constituição não atendia os interesses de Dom Pedro, como mandatário do país agora, né, independente, tornando-se um imperador, por causa do teor liberal, que limitava os poderes de Dom Pedro frente ao parlamento, Dom Pedro, então, faz o quê? Fecha essa Assembleia Constituinte. Finaliza a preparação dessa Constituição em 1823. Abre mão desse processo e fecha, dissolve a Assembleia, porque ele quer ter amplo controle do processo político no país. Aproximando-se um pouco mais do Partido Português, começa uma crise entre ele e o Partido Brasileiro. Porque fechando essa Constituição, fechando essa Assembleia que preparava a Constituição, Dom Pedro vai começar por conta própria, preparar uma nova Constituição que terá um teor não liberal, mas pelo contrário, um teor bastante centralista, depois dele ter fechado a Assembleia Nacional em 1823. Na próxima aula, a gente pega da Constituição que vai ser outorgada em 1824 em diante e apresentaremos o Brasil que se consolida e o primeiro reinado que vai chegar ao fim quando Dom Pedro, em 1831, abdicar ao trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara. Beleza, meu querido e minha querida? Diante disso, quero dizer para você, beijo do gordo, fica com Deus, tamo junto na parada. E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente!